mulher corajosa, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast, mais uma dose de coragem muito especial para você. E você que está aqui, que nos acompanha, está chegando agora, sabe que só sucesso profissional pra gente não tem graça, não vale a pena e a gente não joga esse jogo. Nós jogamos o jogo de quem tem sucesso profissional, mas de quem também defende a família e que não negocia o inegociável. E o nosso episódio de hoje é muito especial porque a gente vai falar sobre propósito, a gente vai falar sobre transição de carreira, a gente vai falar sobre maternidade com intencionalidade, com amor, com verdade, de maneira totalmente carregada de coragem e de propósito. E para isso eu tenho uma convidada muito especial, que é a Ellen Quintela, que está aqui com a gente, vai transbordar na sua vida. Ela que é psicanalista, neurocientista e faz um trabalho incrível com maternidade. Ela inspira mães a serem mães intencionais, com propósito, a guardarem os seus filhos, conduzirem os seus filhos com propósito. Ellen, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito obrigada pelo seu sim, em compartilhar o seu conhecimento, a sua jornada, a sua vida aqui com a gente. Estou muito feliz de receber você e já quero que você se apresente aí, fale um pouquinho de quem que é a Ellen, como que você chegou até esse propósito lindo que você carrega. Bom, eu sou dentista de formação, né, e sempre na minha vida houve um propósito, um chamado com relação a famílias. Então, mesmo dentro do consultório, 23 anos de formada, ali na odontologia, sempre o meu propósito foi cuidar de famílias. E isso não era uma coisa forçada, acontecia naturalmente. Então, eu atendia famílias e muitas vezes as mães me pediam: você fala com meu filho, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, o que você acha? Então, isso foi uma constante na minha vida. E eu até fui estudar medicina do sono para atender famílias por conta do ronco ser a terceira causa de divórcio. Uau. Então eu falava, eu preciso resgatar famílias, eu sempre fui muito focada nisso. E aí, sempre com muito aconselhamento e tal, eu pensava, puxa, um dia eu gostaria, né, de trabalhar com psicanálise, mas é aquela coisa, você tem uma carreira consolidada, consultório formado, ganha dinheiro, por que eu vou largar tudo isso pra... A vida tá funcionando, né, reconhecida. Pra que... Depois de tantos anos de estudo, formada pela USP, né? Porque as pessoas falam, você vai largar tudo para trás. Mas aí existia um chamado. Uau! E com esse chamado você não brinca, né? Então eu comecei a estudar neurociência primeiro, em paralelo ao consultório. E fui seguindo a vida, trabalhando, mas o chamado estava ali gritando, né? E aí? Quando que você vai trabalhar com isso especificamente? Até um dia que foi muito claro para mim, e Deus falou pra mim pra quem eu tinha que vender meu consultório. Uau! O nome da pessoa, assim. E eu falei, tá bom. E fui pra pessoa e falei, e isso demorou um processo de talvez 1 ano e meio até que isso acontecesse, mas eu nunca precisei anunciar o meu consultório, dizer que eu ia vender o consultório. E nesse meio tempo de dizer, eu não quero largar a odontologia, tá tudo certo, eu comecei a ter sinais de que ia chegar a hora. Então eu tive um problema de coluna, tive que passar por uma cirurgia de coluna. Uau. Então sabe quando você percebe assim, tá chegando a hora de mudar. Encerrar um ciclo. Encerrar esse ciclo. E aí, como a gente fala de família, isso foi uma conversa entre eu e meu marido, né? Eu falei, olha, e aí? Vou encerrar e começar um novo ciclo. Tô muito ruim da coluna, tenho um chamado, as coisas começaram a se encaixar. E aí ele falou, se esse é o propósito de Deus na sua vida, tamo junto. Uau! Ele te encorajou então aí. Exato, exatamente. E eu falei, então tá. Então eu fiz um processo de transição, passando o consultório para essa pessoa, que tá lá hoje no meu consultório, uma amiga. E aí fui estudar psicanálise, propriamente dita, né? E até dezembro do ano passado eu atendi só para finalizar casos que já estavam planejados e agora 100% só no aconselhamento, mentoria de mães, empacotando um conteúdo que tem neurociência, psicanálise e especialmente princípios bíblicos. Uau. Porque eu acho que a gente tem um manual pronto. Né? E por que a psicanálise? Porque dentro do consultório eu comecei a ver muitos aconselhamentos errados para famílias. Então as famílias chegavam lá, então eu estou fazendo terapia, mas eu já tive o aconselhamento que eu tenho que separar. Tá. Não dá mais certo. Tenho que separar. Eu falava, não, calma. Não é uma opção tão simples assim. Porque quando você divorcia, você tem crianças envolvidas. Se você for ler sobre traumas da infância, o divórcio está lá entre a pontuação
das causas que dos mais critérios. causa trauma na criança, né? Exatamente. Então, por que passar por tudo isso? E graças a Deus ouvi um psicólogo que falou assim, existem 2 difíceis. É difícil ficar, mas também é difícil sair. Uau. E cada família tem que olhar muito bem qual é o difícil que vai escolher. E eu vi muitas mulheres falarem pra mim, Ellen, nunca se divorcie. Ruim com ele, pior sem ele. Tá. Então eu fui vendo, puxa, a Bíblia já dizia isso, né? Deus odeia o divórcio. É lógico que existem Situações específicas. mas hoje eu acho que está muito banalizado, sabe? As pessoas não estão mais encorajadas a manter uma família, não estão mais encorajadas a escolher amar todos os dias, e as crianças estão sofrendo. Sim. E estes aconselhamentos, quando você olha os índices de adolescentes e jovens, ansiedade, depressão, automutilação, suicídio, isso está disparado. Sim. E onde é a base? A família. Então, o meu chamado é esse, é resgatar as famílias, é ajudar mães na educação. Quando eu converso com mães, é sempre assim, eu estou muito estressada, eu não aguento mais, eu estou a ponto de desistir, eu estou sozinha, meu marido não me ajuda. Então, vamos olhar para a Bíblia. Tem um aconselhamento aqui no seu lugar de mãe, de mulher, de esposa. Você está no seu lugar? E as famílias estão desestruturadas. Aí a gente olha feminismo, colocando a mulher fora do seu lugar dentro de casa. E aí ela está sobrecarregada, porque ela está fazendo um papel que não é dela. Eu brinco com as minhas mães lá, eu falo, meninas, vocês podem tudo, mas vocês devem. Vai chegar a hora que a conta vai chegar. E eu vejo as crianças mostrando a conta chegar. Sim. Então, para que esperar? Vamos trabalhar na prevenção. Então, esse é o meu lugar, é o meu chamado hoje. E é o lugar onde a gente é, de fato, insubstituível, né? Porque a gente escuta muito essa frase no mercado, né? Ah, aqui na empresa as pessoas são um número, ninguém é insubstituível, né? A hora que você sai, a empresa contrata outra no seu lugar e tudo mais. Em casa, né, com os nossos filhos, com o nosso núcleo familiar, esse lugar sim é insubstituível, 100%, né? Porque se eu falho, não que a gente tem que ser perfeito, logicamente, né? Mas se eu negligencio, né, esse lugar e esse espaço, o efeito não é só em mim, né? No desenvolvimento, é na construção desses seres humanos, e você também é mãe, né? Exatamente. E a negligência está não só nas coisas que a gente faz errado. Porque todos nós vamos errar. Eu falo para as mães, vamos tirar a culpa. Todas nós vamos errar. Mas a ausência é o grande X da questão. Então as mães estão se ausentando demais das suas casas em busca de ter. Gente, a sua maior prosperidade está dentro da sua casa. Sim. E de repente você não está dando valor para esta prosperidade buscando o financeiro, o material. E as crianças estão cheias de brinquedos e sem as mães. Sim. E você é uma mãe bem-sucedida, né? Seus filhos hoje já são adultos, mas você consegue olhar para trás, assim, ver isso? Aonde você acertou, aonde você errou, e que talvez hoje você consiga trazer isso como uma lição, né, para as mães que você acompanha, direciona? Fala um pouquinho disso pra gente. Então, essa foi uma frase que eu ouvi demais, tanto na infância e adolescência dos meninos, porque, graças a Deus, eu tive meninos que foram muito bons ouvintes e obedientes. E eu acho que isso é uma construção, né? Então, eu me lembro que uma vez os meus filhos deviam ter, talvez, 10 e 8 anos. E eles foram na casa de um amigo e eles estavam de castigo que eles não podiam jogar videogame naquela semana. E aí, a mãe do amigo me ligou e falou assim, Ellen, como é que você consegue isso? Eu falei, isso o quê? Eles chegaram aqui, vamos jogar videogame? A gente está de castigo, a gente não pode. Então, mesmo sem você ali, eles mantiveram a posição. Uau! E aí, ela me falou, como você consegue isso? Eu falei, então, existe um princípio aqui em casa. E o princípio é, você pode mentir pra mim, pode ser que eu nunca saiba, mas é entre você e Deus. Então, desde pequenos, eles já sabiam o lugar deles em relação a Deus. Deus está me olhando. Uau. Ele está me vendo. Se eu errar, pode ser que a mamãe nunca saiba. E eles falam, hoje eles têm 20 e 18 anos, eles estão morando em outro país e eles falam, mãe, eu não vou fazer errado porque eu sei que você vai saber. Sim. A gente tem uma conexão com Deus. Mãe, se quiser, se você que é mãe quiser, você tem uma conexão com Deus que você sabe o que seu filho está fazendo. E eles, sabedores disso, absolutamente obedecem e respeitam, mesmo com 20 e 18 anos morando fora. Uau. E aí as pessoas me perguntam, como você consegue isso? Só que hoje as mães estão esperando para fazer esse trabalho
quando o filho já tem 15 anos e o problema já está instalado. Já não tem essa conexão, né? Essa entrega. Perdeu um tempo. Essa sensibilidade, né? Então, por que perdermos tempo? Uhum. Esse é o meu grito, assim, sabe? Gente, não vamos perder tempo. Você é mãe, essa é a hora. Sim. Às vezes você vai precisar diminuir o passo mesmo no seu trabalho, mas é uma construção hoje pra você não correr atrás depois. Sim. Quando a gente fala de valores, a gente olha pro cenário hoje, né? Mães super bem-sucedidas. São vice-presidente de empresa, CEO, não sei o quê, mas olha pra dentro de casa e tá gastando os tubos com terapia pro filho, com, às vezes, casa de reabilitação, correndo atrás de socorrer o filho com vício. E vício, não estamos falando só de bebida, de droga, mas vício de tela. Sim. Eu tenho conversado com mães com meninas viciadas em pornografia com 11 anos. Porque não larga o celular. E a mãe não tem coragem de tirar o celular. Que, eu vou traumatizar, ela não vai mais me olhar, ela vai ficar com raiva de mim. Essa semana eu estava na mentoria e essa mãe teve uma aula só na mentoria. E eu falei pra ela, você vai abraçar a sua filha. Ela falou, mas ela não quer. Quando eu chego perto dela, ela faz assim. Eu falei, ela tá desesperada por você. Abraça sua filha. Não completou uma semana da mentoria e ela veio pro testemunho. Ela falou assim, eu queria contar pra vocês. Essa semana eu esqueci de ir na cama dela, dar o beijo e o abraço de boa noite, porque eu tinha feito. Ela cobrou. E aí, mãe, cadê o meu beijo? Uau. Eles estão desesperados pelas mães. E às vezes até na agressividade é uma forma de uma mostrar, resposta, chama atenção, mim, né? Olha pra mim. E as mães estão olhando pro trabalho, porque eu preciso dar. Eu preciso dar uma viagem pra Disney, eu preciso dar uma viagem pra Paris, eu preciso dar um carro com os 18 anos, então eu preciso trabalhar pra ganhar. E de repente você perdeu o seu filho. Você deu tudo pra ele, mas cadê o amor? Essa é a verdadeira prosperidade. Sim. É você ter a conexão com o seu filho. Porque o que você não der pra ele, eu posso te garantir, não vai fazer a falta que faz a sua presença. Então, ser presente em casa é primordial. É o ponto inicial aí para ter uma família de sucesso, uma família inabalável, né? E não é só, eu falo para as mães, né? Porque às vezes eu falo, olha, faz uma conta, tá? Quanto tempo da sua semana você tem com seus filhos? Então, seu filho vai para a escola e isso quando não vai para período integral, né? Vai para a escola, atividades extra diversas, é esporte, 1000 línguas. Meu filho tem que ser, mas faltou o emocional. Aí é uma criança mais insegura, mais tímida, vai para o psicólogo. A mãe está delegando para todo mundo, para a escola, muitas vezes para a igreja, a parte espiritual, não senta com o filho para ter uma conversa intencional de, filho, como você está? Né? Como está a sua vida com Deus? Não existe isso. A mãe delegou para a igreja a parte espiritual, para a escola a parte educacional, né, e acadêmica, para o psicólogo a parte emocional e ficou só com a parte de gastar. Sim. E aí eu falo, a cultura mudou muito. Se a gente olhar lá para trás, os nossos avós, os nossos tataravós, quantos irmãos eles tinham? Muitos, né? Uma galera. Por que tinha muitos filhos? Claro que tinha mais tempo ali ocioso e tal, tem tudo isso que a gente brinca, né, que não tinha televisão em casa, mas de fato, por que a família era mais numerosa? Porque existia um olhar que os filhos trariam prosperidade. Então os filhos ajudavam no negócio da família. Sim. Os filhos cada um era mais um para agregar no negócio, para crescer a família, para deixar um legado. Hoje não. Hoje o filho é um gasto. É um problema, Hoje né? o filho é um problema. Tudo é um custo. Não, porque se eu tiver um, eu dou uma escola. Se eu tiver 2, eu dou outra escola. Mas não pensa assim, se eu tiver mais, quem vai cuidar de mim na minha velhice? Né? Eu sou filha única, não por opção. Minha mãe perdeu 4 bebês. Mas hoje, na hora que meus pais envelhecerem, com quem eu divido? Com ninguém. Sim. Nem o suporte emocional, nem o suporte financeiro, nem nada. Sou eu e eu. Sim. Então, e se for muito pesado pensar nisso, né? Eu acho que a gente tem também a perspectiva que quando eu decidi ser mãe, inclusive, eu pensava muito nisso. Eu tinha muito medo no começo da maternidade, de como que eu daria conta do meu trabalho e ter filho. Eu sabia que seria uma entrega visceral, muito intensa. Eu sempre fui muito intensa no trabalho, então eu ficava tentando encaixar isso. Como que eu vou ser intensa
com o Nos filho dois. do jeito que eu sou na maternidade. Foi um processo, né, de encontro, assim, de reorganização, um processo que eu fui muito lapidada por Deus também. Mas o que eu pensava era o seguinte: e se os meus filhos carregarem um propósito único? E é isso, né? Não é se, isso é uma verdade. Então, mas vai cuidar de mim na velhice? Pode ser também, mas assim, será que eu vou deixar de viver isso? Eu talvez não esteja interceptando também um propósito único que o meu filho, a minha filha carrega, porque eu não vou dar conta de ter filho por conta do preço da escola, ou porque eu não vou ter tempo. Cara, mas é um propósito tão maior do que isso, né? É algo que transcende, é algo muito... não dá para metrificar, né? Eu terei ou não por conta desse valor ou desse custo, mas é o propósito que está por trás disso, né? E se o meu filho for descobrir a cura de uma doença incurável, e se meu filho for um grande ministro que vai levar vida, né? Vai levar Deus para as pessoas no mundo, e se minha filha tiver uma porção de influência que vai... Então eu pensava muito nisso, né? O que também gera essa cobrança, né? De como que eu vou dar conta disso. Eu queria que você falasse um pouquinho isso pra gente, que você usou um termo que eu escuto muito, assim, muitas mulheres me perguntam: Fabi, como que você dá conta, né? De ser uma mãe presente, também de tocar um negócio, tocar mulheres corajosas, tantos papéis e multipapéis. A gente é muito levada a ouvir, né? A acreditar que assim, nasce uma mãe, nasce a culpa. A culpa é uma companhia constante, né, dos nossos pensamentos, das nossas falas. Como que você trabalha isso com as mulheres, Ellen? Como que eu posso ser uma mãe presente, mas também não abrir mão, né, dos meus outros papéis e principalmente lidar com essa culpa, com essa cobrança? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, várias coisas aqui, né? Mas, biblicamente falando, existe um trecho da Bíblia que fala que há tempo para tudo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo para tudo nessa vida. E existe um momento de ser mãe. Então, a gente não vai dar conta de ser 100% em tudo. Tem hora que a gente vai ter que ser 80% aqui e 20% aqui. E depois a gente pode trocar. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Isso não é ficar devendo ou perder performance, é uma escolha. Eu acho que a culpa, a gente vira a chave aí, né? Quando você fala assim, eu não vou conseguir ser 100% ou 110% em tudo, e talvez a minha régua de quando eu trabalhava e não tinha filhos era uma de intensidade, de performance. E agora esse mesmo 120% ou 100% eu vou ter que distribuir entre outras coisas. Eu acho que é aí que a gente sai da culpa e vai para uma posição de consciência. Porque a gente não tem... A mulher tem muitos papéis. E a gente não tem condição de ser 100% em tudo, senão a gente pifa. Sim. E a gente tá vendo mulheres pifando. E é cruel, né? É cruel. Se cobrar isso. É cruel. Né? Se exigia isso. Então eu digo, há tempo para tudo. Tem um momento da maternidade que você vai ter que tirar ali do trabalho. E isso, quem é autônomo, como eu, como dentista, sempre fui, a gente tem um privilégio. Porque eu tinha essa possibilidade de falar assim, vou riscar a minha agenda. Não vou atender. Hoje eu vou ficar com os meus filhos. Hoje eu vou na natação com eles. Hoje vai ter uma brincadeira na escola, eu vou para a escola. Eu tive essa possibilidade. Então, eu entendo que algumas mulheres não têm isso. Porque são CLT, tem horário lá, tem que bater uma outra o cartão, rotina, uma outra dinâmica. Né? Então, é mais difícil. E por isso algumas mulheres sofrem tanto. Porque às vezes vai ter que abrir mão do trabalho. Porque é um trabalho que não permite ser mãe. Né? E aí quando dá para conciliar, não, o meu horário de trabalho eu consigo fazer, vamos supor, eu chego 6 horas em casa. Você vai ter que abrir mão de uma outra coisa. E às vezes é da casa. Eu tava falando com uma mãe, eu falei, então, você vai ter que escolher. O que é mais importante? Você sentar no chão e brincar com seu filho ou a roupa estar passada? Uau! Dose de coragem pra você. Né? O que é mais importante? O que é mais importante? Ser a louca do controle, que fica lá o tempo inteiro organizando tudo, limpando tudo com toque? Ou sentar, brincar com seu filho, olhar no olho, ler um livro, né? Contar uma história. Ter um tempo intencional. Gente, eu não abro mão disso. Isso é uma coisa que pra mim é inegociável. As minhas clientes, as minhas alunas que caminham comigo sabem. E eu posto, inclusive, muito pouco, porque de fato esse é um tempo que o celular tá longe.
e eu tô ali com eles, né? Eu sento no chão e brinco e corro pela casa e deito no chão. É uma loucura. Eu acho que o meu vizinho de baixo deve ficar desesperado, porque todos os dias a gente faz uma bagunça em casa. E é um tempo com o Henrique, um tempo com a Letícia, um tempo os dois juntos, porque é sobre isso, é sobre aquilo que é inegociável, né? Exatamente. Eu luta mesmo, com os meus filhos até o ano passado, eu acho. Porque assim, um com 20 e um com 18, né? Mas a gente brinca muito. Então a gente realmente se diverte. Sim. E assim, eu morava numa casa e eu falava para os vizinhos das outras casas, eu falava, gente, ó, é férias, meus filhos estão no Brasil, vocês vão ouvir uma gritaria, uma bagunça. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque é uma brincadeira intensa, intencional e com intensidade. Entende? E as mães hoje perderam a vontade de brincar. Elas estão muito tão ocupadas, esgotadas. Ou então tão chata mesmo, né? Não sabe. De repente, amiga, você tá ouvindo a gente, aí você não sabe que você... Aí você fala assim, porque eu não gosto, não levo jeito. Aprende. Ó. E aí tem uma dica. Fala, dica. Importante. Se você está sobrecarregada, brinque com os seus filhos. Por quê? Porque o pertencimento que eles ganham em termos de família muda completamente. Então você vai dizer assim, filho, filha, vamos fazer o seguinte, vamos brincar, mas depois você me ajuda em tal coisa. Quando eles perceberem que tirar a sobrecarga da mãe faz com que ela tenha tempo de estar com eles, eles passam a ajudar. Então, vira um trabalho em equipe. E aí eles se empenham em ajudar, porque eles sabem que todo o tempo que a mãe tiver extra é pra eles. Olha que dica preciosa. E é fato. É real. É real. Não é assim, isso vai acontecer? Faz por uma semana. Então assim, vamos fazer assim, vamos dividir tarefas. Hoje a mamãe quer ter um tempo de assistir um desenho e ver pipoca, fazer uma pipoca e assistir um filme com vocês. Então, você vai lavando essa louça, você vai enxugando e guardando, distribui tarefas. E deixa eles perceberem que o tempo extra da mãe é deles. Sim. Isso dá outro significado para a família. Todo mundo engajado no mesmo propósito. Tem mãe chegando em casa, na mentoria, falando assim, você sabe que a minha filha me cobrou? Mãe, você não viu o que eu já fiz? Uau. Aí ela, é verdade, filho. E aprender a valorizar o que o filho faz. Que o filho faz no tempo dele. Que existe uma curva de aprendizagem. Não adianta você querer a louça 100%. Olha aí, olha como você lavou isso aqui. Não. Filho, que legal, Então vamos fazer o seguinte, lava aqui de novo para melhorar e fazer uma vista grossa. Mas entender que vai melhorando. Uau. Não desista. Não é dizer assim, não adianta, você não tem jeito. O que adianta você fazer? Lavou de qualquer jeito. Lavou de qualquer... A crítica, né? E isso é do ser humano, a gente gruda na coisa que é ruim. Sim. Muito mais. Eu acho que tem uma coisa também que a gente vem arrastando aí de geração em geração, né? Eu tava fazendo essa reflexão. Uma vez a gente tava fazendo uma captação lá em casa, tirando umas fotos. Aí eu separei todos os livros de maternidade que eu li quando eu tava grávida, depois que meu filho nasceu. E aí virou uma pilha, assim. E aí eu fico vendo a quantidade de livros de negócio que eu já li é muito maior. Aí eu falei assim, gente, que vergonha, eu li só isso aqui de maternidade. Aí uma amiga minha falou uma vez assim, eu não li nenhum. Aí me deu um choque de realidade de que assim, a gente entra numa universidade, ou, né, faz um curso profissional, você passa 1, 2, 5 anos ali estudando, vai fazer pós-mestrado, e aí a gente faz tudo isso para nossa profissão. O que a gente fez para aprender a ser mãe? A gente pegou o modelo da nossa avó, da nossa bisavó, da nossa mãe e colocou aqui. Aí se eu venho de um ambiente em que era um ambiente muito crítico, né? Ou então, às vezes, a mulher tem um vício emocional mesmo, né? Do tipo, estou sobrecarregada, tudo nessa casa sou eu. E aí ela não compartilha as tarefas, não divide, porque ela está viciada nessa sobrecarga, nesse vitimismo e tudo mais. Poxa, será que a gente não tem que parar agora e aprender a ser mãe? De um jeito com mais propósito, com menos culpa, com mais intenção, né? E é sentar para aprender. Então, a Ellen está compartilhando com a gente aqui, poxa, divide as tarefas, abraça, olha nos olhos, né? Quem já fez Processo Ela, enfim, já fez os cursos, os treinamentos lá no Mulheres Corajosas, você sabe que a gente treina isso intensamente. Olha nos olhos, tá na mesa, guarda o celular, né? Senta para brincar, elogia, valida. Fabi, mas lavou louça de todo jeito. Elogia, valida, cria um ambiente de encorajamento, né?
em que as pessoas na sua casa vão se sentir bem com a sua presença. E às vezes a culpa nasce disso, né? Se eu não estou intencional ali, estou nesse clima de crítica, cobrança, essa tensão o tempo inteiro, eu estou me cobrando por isso. Agora, quando eu lidero e inverto esse fluxo, a casa fica mais leve, né? A resposta da família muda, e aí eu consigo desfrutar de um ambiente familiar mais doce, mais divertido, mais alegre, né, Ellen? Eu falo para elas, para de falar assim, ó, você tem que mudar, você tá apontando esse dedo, tem 3 virados para você. Muda você primeiro. Uau. Você vai ver, ação e reação. Você vai ver mudar. O marido vai mudar, os filhos vão mudar. E muda. Você vê em uma semana as mães me trazendo na mentoria. Gente, eu fiz e deu certo. Eu tô admirada de ver. Mas sentou para aprender, né? Para te ouvir, para entender o que eu tô fazendo de errado, o que eu posso fazer de melhor. Isso que você falou, eu sempre falo, quando eu converso, quando as mães me procuram num primeiro momento, eu falo, então, quem te ensinou a ser mãe? Onde você aprendeu a ser mãe? Não dá pra gente ser mãe na intuição. Não. E o mundo do jeito que tá, eles estão aprendendo tudo nas redes sociais. Sim. Tudo na televisão, com os amigos, recebendo vídeos que não prestam. Isso aqui está sendo a mãe deles. E nós não sabemos ser mães. E não é a mãe que era a nossa avó. Os tempos mudaram. Completamente. Então eu brinco, eu falo assim, eu empacotei e mastiguei neurociência, psicanálise e Bíblia. Peguei esse pacote e estou entregando para você aprender a ser mãe. Uau. É isso que eu quero te entregar. Para você entender que o meu TCC na neurociência foi a neurociência provando que a Bíblia estava certa. Uau. Na educação, especialmente. E aí eu vou mostrando os versículos e o que a neurociência diz. O versículo que E aí, o que mais me chamou a atenção? No DSM, que é o que diz como deve ser o tratamento de transtornos de conduta Sim. na adolescência e na juventude, item número 1, treinamento parental. Ensinar o pai e a mãe a dar limites, a dizer não. Só que aí você quer fazer isso quando o adolescente já está com 15 anos, já tem 18. Eu tenho mãe que tem filho de 25, que me chama, falando não sei o que fazer. Eu falei, então, você tem um adulto dentro de casa. Sim. Agora você quer conectar? Nós vamos ter que pagar um alto preço, é mais difícil, vamos lá. Mas por que não fazer isso quando está grávida? Deixa eu aprender a receber o meu filho. Sim. Deixa eu entender que quando eu estou cuidando dessa criança, pondo rotina para ela, eu já estou dizendo não. Sim. Na rotina do bebê, você está educando. Sim. E aí a mãe deixa, dorme a hora que quer, amamenta a hora que quer. A criança já nasce num ambiente de que ela faz o que ela quer. Sem regra, ela né? chora, ela sem recebe. rotina. Então, coloca uma rotina. Você já está dizendo para ela que existe sim, que existe não. É um bebê. Mas a gente está educando desde a primeira hora de vida. Sim. Quando põe na pele. Você sabe que tem um estudo com macacos. E o macaquinho foi tirado da mãe. E aí tem uma macaca de arame, com uma mamadeira, e uma macaca de pano. E o que eles provaram nesse estudo é assim, ainda que a mãe de arame tivesse o alimento, que é a necessidade básica, esse macaco passava o tempo inteiro na mãe de pano. Por conta do acolhimento. Uau! E quando eles tiram esse macaco do experimento e jogam ele com os outros macaquinhos, ele tem dificuldade de socializar. Ele tem muitas vezes automutilação. É um macaquinho que destoa dos outros pela falta do acolhimento materno. Então as mães, quando vão trabalhar desesperadas, que querem fazer acontecer, não dão nem tempo. O amamentar é esse acolhimento. Deus fez tão perfeito que o acolhimento primeiro já é essa pele na pele. Sim. É você pôr seu filho ali no seu colo. Sim. E as mães estão abrindo mão disso para estar conquistando o mundo. E aí que adianta você conquistar o mundo e perder dentro da sua casa. Sim. E isso é um ponto importante, né? Porque algumas de nós realmente não vai ter opção. Quando a gente fala de mulheres multivocacionadas, né? Mulheres que talvez você é a única renda da sua família, você é uma mulher que sozinha trabalha para sustentar os seus filhos. Ou então você tem o seu marido, mas a representatividade de renda é diferente. Então você olha e fala assim, Fabi, pelo amor de Deus, né? Tô ficando mais culpada. Não.
É você entender que a sua estação e o seu momento é esse e tá tudo bem. Agora, o tempo que você vai estar com seus filhos, como que você torna isso intencional? Como que você faz, né, esse olhar e esse acompanhamento de uma maneira entregue? Se você tem a possibilidade, como ela falou, poxa, o meu trabalho me permitia isso, mudar a minha agenda e estar presente. Mas quantas mulheres têm essa possibilidade e não exercem? Ou quantas mulheres, quando estão com seu filho, sua filha, estão com o celular e dividindo a atenção, né? Eu fui jantar recentemente com meu marido e a gente deu uma olhada assim, a gente viu várias famílias em que todas as pessoas estavam nos celulares, poucos se olhavam e conversavam. Você olha crianças com um tablet deste tamanho e fone no restaurante. A conexão humana quase que zero, né? E aí é o que eu tava falando lá atrás, né? Quanto tempo da semana você passa com o seu filho de verdade? É pouquíssimo. Sim. Então tem que ser não só intencional, mas de muita qualidade. Sim. De dizer, todo o resto tá fora. Tem uma coisa que eu falo assim, o tempo livre na família é muito importante. Isso até tá lá no meu livro. Só que o que acontece hoje? O tempo livre virou, primeiro, uma obrigatoriedade de ser o melhor fim de semana do mundo para postar nas redes sociais. Então, para com isso. Às vezes o tempo livre é só sentar no chão e jogar banco imobiliário. Tá? Jogar Uno. Sim. Mas é a interação. Sim. Tempo sem tela, sem celular. Porque tem criança que a mãe me conta, quando eu vou olhando, eu falo, será que você não fica muito no celular? Ai, de fato, meu filho vira meu rosto, assim, mamãe, olha pra mim. Porque a mãe tá no celular. Então fala, feedback, né? Eu tô com meu filho a tarde inteira. Eu falo, mas dessa tarde inteira, quanto tempo você tá no celular? Meu filho fala. Então, o tempo de mesa, a refeição é muito importante. Conversas intencionais na hora da refeição. Tem um estudo sobre isso, inclusive, né? De uma universidade que fala que as crianças que têm pelo menos 5 refeições à mesa por semana, elas têm índices econômicos, acadêmicos e emocionais infinitamente superiores porque teve tempo de mesa. Porque nesse tempo de mesa que a gente, né, você que é mulher, aí ele falou uma coisa no comecinho aqui que eu achei fenomenal, eu quero trazer isso para agora nesse assunto de novo, é que ela fala assim, se você tá conectada com Deus e com o que tá acontecendo, a gente tem o feeling. Às vezes seu marido, seu filho, seu irmão, alguém da sua família não vai falar nada, você vai bater o olho, você vai falar, tem uma coisa errada ali. Porque a gente sente, a gente tem um radar para isso, né? E na mesa, não tem jeito. Quando você tá ali na mesa, olho no olho, conversando, você vê o olhar, você vê a expressão. Então, se tem alguma coisa legal, você vai perceber. Se tem alguma coisa difícil, você vai perceber. É a hora que tá todo mundo sendo autêntico, espontâneo, né? Então, quando eu li esse estudo, alguns anos atrás, né? Quando eu vi o livro da Experiência da Mesa, da Dev Titles, aquilo me impactou demais. E eu passei a pôr a mesa, a pôr o lugar. Eu não tinha coisas em casa de mesa posta, eu comecei a comprar coisas e preparar a mesa para minha família estar. E na época o Henrico tinha 1 ano, ele era muito pequenininho, mas eu colocava o pratinho dele, os talheres. Ele faz parte da família, independente da idade. Esse lugar de importância, né? Isso vai criando um senso de valor. Então, esse estudo sempre me impactou muito, assim, isso mudou o meu posicionamento como mulher e como mãe também. Isso é muito importante. Sim. Muito, esse tempo de mesa, porque às vezes a criança não vai nem te olhar nos olhos, ela vai comer aqui, ó. Por que não tá me olhando no olho? O que aconteceu, né? Alguma coisa tá acontecendo. E com relação a mães que trabalham muito, uma dica que eu também dou é, leve na escola. Ou busque na escola. Eu não sei o horário de trabalho, né? Mas normalmente levar na escola é bem cedinho. Então, leve na escola. É um momento só você, às vezes só você e os filhos dentro do carro. Sim. Vai deixar na escola, vê como seu filho está se sentindo para entrar na escola. Ele está entrando feliz, animado? Ou ele está entrando com medo? Como é a postura? Essa mochila tá aqui ou tá arrastada no chão? Tudo fala, né? Tudo. O corpo tá falando ali. Você tá vendo a entrada. Às vezes tá gritando, né? Quanta coisa que a gente tá deixando de passar porque a gente não tá olhando. E sobre isso, vamos falar sobre a série mais comentada do momento. A adolescência. Fale pra gente sobre as suas percepções, o que você viu lá, como que isso te impactou, que dicas que você pode compartilhar a partir também daquilo que a gente viu nessa série que é tão triste, mas ao mesmo tempo acho que ela veio como um choque de realidade, uma ferramenta para despertar o coração de mães, de pais, né, de avós, enfim, educadores no geral.
a coisa que mais gritou pra mim ali é: nós estamos dando excesso de privacidade para os nossos adolescentes. E eu já tive conversas muito duras com algumas mães, porque assim, mas deixa ele, né, ele tá lá no quarto, ele abre a porta do quarto. Tá fechando a porta? Tá dando briga? Tira a porta do quarto. Sabe assim? Eu sou meio radical com certas coisas. Ah, eu também. E eu vou te falar, quando meus filhos eram pequenos, uma vez uma mãe me perguntou assim: você não acha que você vai se arrepender de ser tão rigorosa na educação com eles? Aí rapidamente me veio assim: peraí, pra que eu me arrependa? É porque eu vou olhar pra trás e dizer assim: ai, não precisava disso. Então é porque eles vão ser bonzinhos. Mas eles vão ser bonzinhos por quê? Porque eu fui rigorosa. Não vou me arrepender. Vou dar graças a Deus. E hoje eu posso ver isso. A comparação dos meus filhos, 18 e 20 anos, e alguns amigos que estão nas drogas, que estão bebendo, que mentem demais, que às vezes contam coisas pra mim, mas não contam pras próprias mães. Que difícil. E por que contam pra mim? Porque tem confiança. Porque comigo é na mesa. Eu tenho amigos dos meus filhos que falam quando usaram droga, o que querem fazer da vida, quem pegou quem, mas não conta pra própria mãe. Sim. Esse excesso de liberdade, de privacidade, gera o efeito contrário. Não tá dando certo. E a gente tá vendo que não tá dando certo, por que a gente tá insistindo nesse modelo? Então eu falo, para de dar privacidade. Não, mas você não acha que... Eu não acho que nada. A gente tá vendo que não tá dando certo. Você não sabe o que seu filho tá assistindo. Você não sabe com quem ele tá falando. No mínimo a porta aberta, você passa pela porta, você tá vendo o que tá lá na tela do computador. Sim. Né? Tenha a senha do celular do seu filho. Eu tenho as senhas dos celulares dos meus filhos até hoje. E eles sabem disso. É absoluto. Aliás, as nossas fotos são compartilhadas. Eles estão lá em outro país, eles tiram foto lá e eu vejo aqui. Assim como o que eu tiro aqui, eles vêm lá. Nós somos uma família, não tem que ter mentira e segredo entre nós. Ai, mas e a privacidade? Eles vão ter quando eles casarem. Enquanto eles estão debaixo do nosso sustento, não precisa ser o teto físico, tá? Sim. Mas eles estão debaixo da nossa autoridade. Eles estão debaixo da nossa responsabilidade. Então eles têm direitos, mas eles têm deveres. Sim. E isso tem que ser equilibrado. E combinado, né? Tá claro. A regra está clara. Exato. Então quando eles foram embora, a conversa sempre foi essa. Vocês só estão morando à distância. Mas o respeito, a satisfação, a obrigação continua. É a mesma, não importa que você está em outra casa. Sim. Então, na minha casa, assim, os princípios cristãos, eles são inegociáveis. Isso aqui é assim. Agora, eu brinco com eles, eu não vou estar lá para dizer, para, não faz isso. Mas você sabe que Deus está te olhando. Então, se você vai fazer ou não, hoje com 20 anos, é um problema seu. Mas, você não tem a dúvida que eu pergunto, como é que tá tal assunto? Me conta aí. Chama no vídeo, deixa eu ver a cara. Como é que tá a cara? É assim que tem que ser. Muito bom. Só que as mães estão dando, deixa ele. Essa frase, deixa ele, é o abandono. As pessoas precisam entender que o abandono não é deixar, é não olhar. Sim. E crianças não está conectada, né? Não está conectada. E às vezes o abandono é só isso aqui, ó. Tá sentado aqui do lado e está abandonado. Tá lá fechadinho no quarto, tá abandonado. É isso que gera trauma. Não é o limite, não é o não. O limite é amor, o não é amor. Ou fala assim, posso me jogar daqui? Você fala, pode. Eu falo para as mães assim, com relação principalmente a telas. Se o seu filho fosse diabético, você abasteceria a sua despensa todinha de chocolate, jujuba? Não. Claro que Por não. quê? Ah, porque vai fazer mal para ele. Então, por que você não tira a tela? Sim. É a mesma coisa. A única diferença é, nós temos antepassados que já sofreram consequências da diabetes, então a gente conhece. E as consequências do vício da tela a gente está começando a ver agora. Sim. Você vai esperar o quê? Se a ciência já está mostrando que queima os neurônios, Sim. que causa dependência igual a dependência química. Então, o que você está esperando para agir? Medo do quê? Medo de salvar o seu filho? Então, deixa o diabético comer chocolate. É a mesma coisa. Uma excelente analogia. É a mesma coisa. As mães, eu falo, as mães estão traumatizadas com medo de traumatizar os filhos. Só que vamos olhar para trás. Essa coisa de ideologia de gênero, sabe? O menino querendo ser menina, a menina querendo ser menina. Gente,
Vamos chamar essas crianças para perto. Por que eles estão tão perdidos? É porque está faltando o exemplo da mãe como mulher, do pai como homem, Sim. os papéis de cada um, a mulher se colocando como mais frágil e o homem como mais forte, protegendo. As crianças não estão mais vendo isso. Então as meninas têm que fazer acontecer e vão levar a mulheres sobrecarregadas. Porque não se colocam numa posição de deixa o homem ser homem. Eu tenho uma paciente jovenzinha e ela tá nessa vida de sair com muitos meninos. E aí ela saiu com um menino que pagou o cinema pra ela. E ela Assustou. falou, você sabe que eu gostei disso? A gente gosta de homem que é homem. A gente quer um homem que seja nosso protetor, que vai avançar na frente. Só que com as ideologias, aí a mulher fala, eu não posso ser essa fraca. Isso não é fraqueza, né? Nós somos constituídos de formas diferentes. Sim. O homem tem uma testosterona lá em cima, a gente não. Sim. Por isso ele vai pra frente, por isso ele tá na guerra, por isso ele bate de frente, por isso que o ambiente corporativo é muito mais masculino. É uma guerra, é um embate todo dia. A mulher não foi feita para isso. Ela pode? Ela pode, só que ela vai ficar sobrecarregada. Porque ela tem o outro papel. Ela tem hormônios que são... O que acontece no nosso período menstrual? Uma variação hormonal louca. E a mulher tem que estar aqui. Não dá, não é nosso biológico. Então a gente precisa ter o acolhimento, ser a fragilidade, mostrar para as nossas filhas que tá tudo bem ser frágil, mostrar para o filho homem que ser ele feminina, tem né? Ser feminina. Acho que é um ponto, né? Muitas mulheres estão perdendo essa demais. feminilidade. A graça. Exato. Sobre isso, Ellen, tem livro saindo, já sabemos, e eu queria que você falasse sobre o título do livro, que foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Inclusive, vocês podem depois seguir a Ellen no Instagram, ela vai deixar o Instagram dela aqui também, e aí o livro dela está no forno, em breve vai ser lançado, mas o título do livro é... Família Inabalável. Olha que título maravilhoso. Conta pra gente sobre o que é ter uma família inabalável, dê algumas dicas, alguns conselhos para que essa mulher corajosa que está aqui acompanhando a gente tenha uma família inabalável. Então vamos lá, a família inabalável tem cada um o seu papel. Vamos pensar num time de futebol. Eu entendo, apesar dos meus filhos jogarem futebol, eu entendo pouco, mas ao que eu saiba, você tem zagueiro, lateral, goleiro, tem o atacante. Então, cada um tem seu papel. Vamos dizer que, no meio do jogo, o goleiro resolve que ele vai atacar. O que vai acontecer com esse time? Vai tomar gol. O time perde. A mesma coisa é a família. Se um sai do seu papel, esse time vai perder. Uau! Então o livro traz qual é o papel do homem, como pai, como marido. Qual é o papel da mulher, como mãe, como esposa. Qual é o papel dos filhos nessa equipe e o que Deus espera de nós como time, como família. Já quero o livro, já quero. Quando chegar, é seu. Então, eu tenho uma mentoria que fala sobre isso. E foi demais olhar a cara da mulherada assim, ó. Quando falava assim, então, o seu papel é de submissão. Só que o mundo coloca a submissão como uma escravidão. Exato. Tá tudo errado. Então vamos entender o que é submissão. Vamos entender que você foi tirada daqui, ó. Pra você estar acolhida, de baixo. Você não foi tirada nem da cabeça nem do pé. Mas a mulher é que sustenta o lar, é a conselheira. Mas tem que ter sabedoria pra fazer isso. Tem que ser sábia. E aí tem muita mulher que fala. O cara não tá mais nem ouvindo, tá entrando aqui, saindo aqui. Mas ele, meu marido, não me ouve. Então para de falar. Para de falar. Dela assim, mas se eu não falava... Deixa a casa cair. Deixa ele se sentir responsável. Porque a mulherada tá tirando o papel do marido. E é aquele vício, né? De que se não for eu, ninguém faz. Exato. Experimenta não fazer. Ele vai assumir o lugar. É ação e reação. Ele vai assumir. Eu vejo isso todos os dias. Talvez vai ter que aprender. Exatamente. E aí você... É igual o exemplo da louça que a gente deu, né? Exatamente. Lavou a louça, a criança lavou, tá mais ou menos.
Se você criticar, não vai funcionar. Então vai ter um processo, em alguns casos, né, de aprendizagem, de reorganização desses papéis. E não é uma coisa rápida e nem simples, requer persistência, falo que não é mágica, né? É processo. É processo. Tudo na vida é um processo. As pessoas querem o filho educado num piscar de olhos, querem o marido melhor do mundo num piscar de olhos. Gente, eu não nasci dentista. Foram anos de graduação, demais pós-graduação, agora psicanálise e neurociência, a gente não para de estudar. Aí eu quero achar que vou ter uma família inabalável do dia pra noite. Não vai, amiga. E sem fazer sua parte. Sem fazer sua parte. É muita entrega, né? E muitas vezes a sua parte é deixar o outro fazer a parte dele. Saber dizer não, sair de cena. Sair de cena. Tem muita mãe dizendo assim, nossa, eu não vou nem deixar o meu marido saber que meu filho fez tal coisa, porque ele vai surtar. Deixa ele surtar. Vamos resolver junto. É o papel dele como homem, claro. Como pai. Você está tirando o lugar do seu esposo de ser pai. E aí depois você vai dizer que fica sobrecarregada. Sim. Entende que às vezes a mulher está se colocando nesse lugar? Então a mulher precisa aprender que tem hora que ela tem que tirar a mão. Sim. E falar, marido, eu preciso de você. E não é no embate. Eu sempre falo, para de brigar. Sim. Para de perturbar. Chama para um jantar e conversa. Fala, ó, tá difícil, eu preciso de você. Se coloca nessa posição, eu preciso de você. Na educação não funciona se pai e mãe não tá alinhado. Porque quando o pai vem brigar, a mulher pega e fala assim, ai, também não precisa falar assim com ele. Sim. Tá errado. Seu filho já percebeu que um dos dois não tem autoridade ali. Tá desalinhado, né? A comunicação. Tudo desalinhado. Isso não educa ninguém. Isso cria crianças inseguras. Que não sabem o que esperar do pai e da mãe. Tipo, pra quem que eu corro? Ou então, aquela família, como eu ouvi de uma adulta já falando assim, meu pai nos protegeu a vida inteira. Minha mãe era muito chata e ele ouvia tudo que ele era nosso confessionário, a gente contava tudo pra ele, mas pra minha mãe não sabia de nada. Eu falo, então, sabe o que ele fez? Ele afastou você da sua mãe. Talvez ela não fosse uma chata, mas ele criou esse cenário. Sim. E tem pai e mãe competindo pra ver quem é o mais legal, quem ganha o filho. Sim. E cada um tem seu lugar. E um lugar insubstituível. Sim. Lugar de homem e mulher. Então o livro é sobre isso. Uau. Qual é o seu lugar? E aí meu marido no final falou, eu posso fazer um capítulo? Eu falei, pode. Ele não leu o livro, fez o capítulo dele, mas ele pediu, eu quero que você veja. Então tem algumas partes até que é repetido, porque por incrível que pareça, nós relatamos... Mas isso é incrível, porque é o alinhamento entre a visão de vocês, né? Muito alinhados. Legal. Então a gente conta algumas histórias assim, meio que em repetição, e ali ele coloca o papel dele como homem. Que legal. Que na hora que eu falei, Deus está me pedindo um livro, ele, tá, vamos junto. E depois ele falou assim, não, Deus falou comigo que isso era seu. Uau. Mas eu quero deixar uma... Posso? Claro, é de família para a sua família. Que demais, Ellen. Estamos chegando ao fim, foi uma delícia, passou muito rápido. Ficaríamos aqui de novo horas falando sobre esse tema que é tão importante pra gente. Mas eu queria falar duas coisas assim que se ajudasse aqui a gente com duas coisas. A primeira é que a gente falou muito sobre esse formato de família, né, com o marido e tudo mais. E as mulheres que exercem esse papel e essa missão sozinhas. Porque muitas mulheres que fazem parte, inclusive, do Mulheres Corajosas, enfim, tem o Homens Corajosos também, depois a gente fala sobre isso, porque ela falou do marido, mas elas vivem esse desafio, né? Não tem o marido presente, ou o pai dos filhos completamente omisso. Que dica que você pode dar para essas mulheres que estão assistindo a gente agora, que têm essa missão e lideram isso sozinha? Primeiro, tirar a culpa, né? Essa é a primeira coisa. E entender que você vai fazer um papel limitado. Buscar alguma referência masculina para os filhos. Às vezes é um vô, às vezes é um tio. Vai fazer o mesmo papel? Não. A falta do pai vai estar lá, tá? Mas tem marcado, uma referência ali. Mas uma referência masculina de valor. Porque às vezes é um padrasto, mas não é como referência. Né? E quando existe essa referência masculina, ainda que seja um vô, fazer um combinado com essa referência masculina. Olha, ele não tem um pai, mas eu preciso dessa referência. Você pode fazer isso pra mim? Posso. E deixar que seja. E aí alinhar como se fosse um pai. Então, por exemplo, se fosse o meu pai, né?
pai, eu quero educar assim, assim, assado, você me ajuda nesse processo? E pontuar. O pai fez errado, né? No caso, eu vou. Pai, ó, não vamos por esse caminho, eu queria assim, assim. É importante essa comunicação. Mas ter uma referência masculina é importantíssima. Perfeito. Importantíssima. Dica valiosa. Tem que ter. Ótimo. Para o menino aprender a ser homem. Então, esta referência masculina, um vô, um tio, um grande amigo, um cunhado, tem que ser o cara que vai pegar o menino e falar assim, hoje nós vamos sair para jogar futebol. Tá. Hoje nós vamos, sei lá, você vai aprender a lutar jiu-jitsu comigo. Inscreve o menino numa aula de luta com esta referência masculina. E ter isso. Perfeito. Presente. Muito bom. Estamos encerrando e eu queria... Só um detalhe, para a menina também. Para a menina também. Né? Porque a menina precisa ter a referência de quem é o homem que ela vai buscar para casar. Sim. Isso é muito importante. Eu falo que no meu método, eu coloco, foi por acaso a palavra amar, mas porque o A é de amor, porque tudo na família é em amor, ainda que seja correção, repreensão, mas é amor em primeiro lugar. O M de modelo, porque pai e mãe tem que ser exemplo. Perfeito. Então não adianta, não minta, mas está escondendo algo do papai. Quando você faz isso, você está ensinando seu filho a mentir. E ele vai jogar na sua cara, pode ter certeza, pode demorar, mas vai jogar. Depois o A de autoridade, que eu falo que com o seu bebê veio um pacotinho escrito autoridade, que Deus te deu. Use, saiba usar, não é autoritarismo, é autoridade. E o R de repetição. Você vai falar, a mãe tem que ter saliva, muita, para conseguir gastar, porque você vai falar 1000 vezes, e 1001 e 1002. Então, esses princípios têm que ser inegociáveis dentro de uma família. Uau. Então, o homem, ele é referência para o menino, mas ele também é para a menina. Ele é o exemplo de quem ela vai buscar. Quem é o homem que tem essa característica que para mim não pode faltar. Uau. Esse homem que respeita a minha mamãe, esse homem que cuida da minha mamãe. Então, é referência masculina para os dois. Perfeito. E esse homem ter o dia da princesa, hoje eu vou levar você para tomar um sorvete, vamos. E ter uma conversa. Você está gostando de algum menino? De quem está gostando? E ele se posicionar nesse lugar de referência masculina, de dizer, você acha que esse menino serve para você? Ele como homem... Criar esse ambiente de confiança, né, de segurança. Exatamente. Perfeito. Ellen, muito, muito, muito obrigada pela sua generosidade, pelo seu coração, por você estar aqui compartilhando ensinamentos tão preciosos com a gente. Eu queria que você deixasse a sua mensagem final, suas redes sociais e a sua fala de encorajamento para todas as mulheres, as mães que estão assistindo e ouvindo a gente, ou aquelas que serão, né, mães ainda, Sim. estão nessa jornada. Meu sonho de consumo era pegar as mulheres que querem ser mães. Vai chegar, um propósito novo nascendo aí. Mas o que eu diria para as mães é assim, não desista. Ter uma família estruturada é um processo, requer dedicação, investimento financeiro, tempo, requer tudo isso. Mas não desista, dá certo. A minha casa é prova de que dá certo, porque a gente fala, ninguém conhece os nossos perrengues, e nós tivemos os piores perrengues que você pode imaginar. Mas nós decidimos manter a nossa família. Uau. E para isso, dedicação, resiliência, perdão, né, não só entre marido e mulher, mas saber pedir perdão a um filho, para que ele aprenda com esse modelo de que tem que pedir desculpa também, entre os irmãos. Então não desista. E se tiver difícil, tô exausta, tô a ponto de desistir, essa é a minha missão. Ajudar você a resgatar sua família, seus filhos. Uau. Então, eu empacotei todo esse conteúdo de neurociência, psicanálise e especialmente a Bíblia para ajudar você no caminhar da maternidade. A maternidade não precisa ser difícil, a adolescência não precisa ser com rebeldia, mas existe um caminho a trilhar para a gente conseguir isso. E esse é meu convite. Deixa seu Instagram aí para a mulherada te achar, te acompanhar. Ellen.Quintela, lembrando que Ellen é com H e 2 L's. Ellen.Quintela. Gente, muito obrigada aí por você estar com a gente aqui. E eu quero encorajar você a pegar esse conteúdo riquíssimo e compartilhar com o maior número de mulheres que você conseguir. Comenta aqui qual foi a principal chave, o principal aprendizado que você teve nesse episódio. E nos vemos no próximo episódio. Ellen, muito obrigada pelo seu coração, por esse episódio incrível. Aprendi muito aqui com você e tenho certeza que a gente transbordou aí no seu coração com muitas doses de coragem.